Pessoal, sejam bem-vindos ao Classic Edition. Will aqui com vocês para mais um review de figuras de ação. Dessa vez um vídeo que eu estava meio que devendo já, desde que eu fiz o unboxing dessas duas figuras, que são o Superman e o Batman da nova linha Super Powers da McFarlane Toys. É isso mesmo, a empresa decidiu apostar alto na nostalgia, trazendo de volta uma linha de figuras que é extremamente querida pelos colecionadores, seja por aqueles que gostam de figuras antigas, figuras vintage, ou gostam da editora, da DC Comics, ou até mesmo eram fãs do desenho animado dos Super Amigos. O fato é que essa nova coleção tá aí, está carregando inclusive o logo clássico aqui, Super Powers, para já lembrar que ela pretende ser uma sequência daquela linha de figuras tão querida aí da década de 80. A gente nota também a nostalgia já desde a cartela, desde a embalagem, com esse fundo azul claro aqui, a faixa amarela e vermelha com as estrelinhas e até um logo meio retrô a McFarlane criou aqui para se assemelhar com o logo da Kenner, que era a fabricante original das figuras nos Estados Unidos na década de 80. Além disso, nós temos, como era também nas cartelas vintage, artes bem legais aqui dos personagens. Aqui o Superman, como tem um visual mais clássico, tem uma arte mais clássica também, que lembra demais a do José Luiz Garcia Lopes, isso se não for dele próprio mesmo. E aqui nós temos o Batman já um pouco mais moderno, é um Batman diferente, não é o Batman que a gente se lembra da linha Super Powers antiga. Aqui nós temos uma arte do Jim Lee, ou seja, seria um Batman já mais do início dos anos 2000. Quando a gente vira aqui, o verso também é muito parecido com o que a gente tinha antigamente, com uma biografia do personagem aqui, Superman, um Homem de Aço. Temos em 3 línguas, tá? Em inglês, em francês e em espanhol. E aqui o catálogo, né? O checklist das figuras que compõem essa wave. Essa aqui é a primeira wave dessa coleção, em que nós temos, além de Superman e de Batman, nós temos o Darkseid. Curioso que é o Darkseid dos Novos 52, mais outro indicativo da pretensão de sequência da linha vintage original nessa nova coleção aqui. E aqui o ponto onde a nova linha também brilha, que é a respeito dos veículos. Nós temos aqui a Batwing e o Supermóvel, muito legais. A parte de baixo aqui nós temos questões de segurança e partes legais que compõem todas as embalagens de brinquedos, né? Então, com tudo isso aqui colocado, vamos abrir essas embalagens. Apesar de elas serem muito nostálgicas, muito bonitas, né? Dá até vontade de guardar lacrado, mas infelizmente o vendedor de quem eu comprei lá no AliExpress mandou de qualquer jeito, deu uma judiada nas minhas embalagens. Então eu vou acabar abrindo mesmo até para poder fazer esse review para vocês. Então, sem mais demoras, vamos abrir essas embalagens e vamos ver como é que essas figuras ficaram. Então, bora lá! Prontinho, pessoal, figuras já devidamente libertas das suas respectivas embalagens, para a gente ver aí como é que eles ficaram. A gente já vai começar falando da altura deles. A gente vê aqui que eles têm mais ou menos 12 centímetros de altura. O Batman ganha um pouquinho a mais, aí uns 3 milímetros a mais por conta das orelhas de morcego aqui do seu capuz. Então a gente nota que eles são um pouquinho maiores do que as figuras Super Powers originais aí da linha Vintage, né? Eles são um pouquinho mais altos, mas na aparência assemelham-se demais àquelas figuras mesmo. É isso que a gente tem que ter em mente quando a gente fala dessa coleção aqui, dessas figuras. Elas são para serem semelhantes às figuras vintage, as figuras da década de 80. Então, são bem simplesinhas, você não vai ficar encontrando detalhes de sombreamento, de brushing, nem nada aqui. Pintura chapada, simples, pouca pintura na verdade. Você vai ter pintura aqui basicamente no Superman, no seu símbolo, no seu cinto, as mãos no tom de pele, já que os braços são de plástico azul, o calção vermelho aqui, as botas vermelhas, e aqui o seu cabelo
sobrancelha e os olhos, que são 2 pontinhos azuis. Bem legal, porque era assim que era na figura vintage também, 2 pontinhos azuis no Superman. Inclusive a escultura aqui, para ser uma figura tão simplesinha como tá bem legal, queixão quadrado, como é a do Homem de Aço mesmo, tá muito bem feitinho. Eu achei bem legal aí, considerando a proposta da figura de ser simples, né? A gente nota que o azul do seu uniforme é de um azul mais escuro um pouquinho do que do Superman Superpowers. O Superman Superpowers era um azul mais claro. E aqui o Batman também ele é de um cinza mais escuro, o azul também é mais escuro, como a gente falou, só que esse aqui já é um Batman um pouco mais moderno, né? O Batman seria da arte do Jim Lee, mas em questões de pintura nós temos aqui basicamente o símbolo também, o seu cinto de utilidades, aqui o calção, as luvas e as botas. E aqui no seu rosto nós temos a pintura em branco aqui dos seus olhos, a parte da boca aqui, né, ao redor da boca, já que o capuz aqui ele é do plástico azul escuro, mas ficou bem interessante aqui a escultura, tentaram ao mesmo tempo recriar um novo capuz aqui para o Batman, né? Já essa arte do Jim Lee, ao mesmo tempo que deixar parecido com um brinquedo antigo. Ficou interessante o exercício de imaginação aqui, o exercício de escultura. Os personagens, diferente do que havia na linha Superpowers original também, eles não têm action feature. Se você se lembrar, na linha original, na linha vintage, você normalmente pressionava ou era as pernas, os braços, o personagem fazia algum movimento especial, né? O Superman mesmo tinha um super soco, você apertando as pernas. Você não tem aqui nessas figuras, eles são simplesmente figuras com articulações comuns, então você não vai ter as características que era o que dava o nome à linha, inclusive, né? Dizia-se que essa action feature era o superpower, era o superpoder das figuras. Aqui você não tem. Uma coisa que eu achei interessante aqui, eu achei que haveria muito reaproveitamento de bases, né? Especialmente entre Superman e Batman. A gente nota aqui que o Superman tem as pernas muito mais juntas do que o Batman. Então não tem exatamente um reaproveitamento aqui não. Eu até preferiria que as do Superman fossem um pouco mais abertas, como é a desse Batman. Fica um pouco mais natural aqui. Outra coisa que a gente tem que comentar é das capas. As capas são mais compridas, a linha vintage original as capas eram curtinhas, o Superman inclusive tem o logo amarelo aqui, todo amarelo, como é nos quadrinhos. Isso aqui ficou bem legal também. O fato de ter capas mais compridas eu achei bem legal, mas um erro imperdoável da McFarlane é a maneira como as figuras são embaladas. As capas não estão nos personagens, elas não estão presas nos pescoços deles, assim como era na linha vintage também, mas elas vêm presas aqui com uma partezinha plástica, né? Com aquele pininho plástico que perfura. Normalmente a gente nota isso muito em roupa, né? Aqui veio do mesmo jeito, infelizmente. Um erro imperdoável, fica um furo enorme nas capas aqui. A gente nota tanto no Superman quanto no Batman. Olha aqui esse furo. É uma pena a maneira como elas vêm embaladas, né? Se eu não estou enganado, nas figuras que vieram depois, que tinham capa, a McFarlane corrigiu esse erro aqui. Uma pena que nessas figuras da Wave 1 isso tenha acontecido, ficou muito feio. Então você tem que tentar dar uma escondida quando vai exibir a figura aqui, tentar esconder o furinho que fica na capa. É realmente uma pena. Mas no geral, no saldo geral, estão figuras muito bem construidinhas, um plástico bom aqui, pesadinho, não parecem figuras baratas, figuras que são construídas de qualquer jeito. Então tá uma ótima construção aqui das figuras, a qualidade tá muito boa, eu gostei bastante. Vamos falar de articulações aqui. Apesar deles não terem a action feature, que era das figuras vintage originais, eles carregam as mesmas articulações. Então você vai ter bem simples aqui, você vai virar a cabeça para os lados, o bracinho sobe e desce aqui, gira 360, inclusive se você quiser. A perna ela vai para frente, ela vai para trás e tem articulação aqui nos joelhos. Era simplesmente isso que as figuras vintage da linha Superpowers se articulavam. Era bastante, inclusive para a época. E é basicamente isso que a gente tem aqui também. O Batman é da mesma forma, mesma articulação aqui, de forma semelhante, você vai encontrar as mesmas características. Então nada muda com relação a Superman e Batman aqui. Então, como as figuras não vêm com acessórios, a gente já pode passar direto aqui para a hora da comparação, que é a hora que a gente sempre gosta de fazer. E aqui eu fiz a comparação
com figuras da linha DC Universe Classics, dos próprios personagens, né? Comparando um Batman com outro, um Superman com outro aqui. Eu infelizmente não tenho figuras Superpowers Vintage para compará-los, né? Inclusive para ver a diferencinha de tamanho. Mas aqui a gente pode ver, é interessante a gente notar que, queira ou não, a linha Superpowers original inspirou a linha DC Universe Classics quando a Mattel o fez, e agora a coisa volta, né? Vamos dizer assim, a inspiração retorna às origens, e aqui nós temos as duas figurinhas no formato do Superpowers, que é uma linha que acabou inspirando a DC Universe Classics. Bem interessante a gente notar o quanto que as coisas evoluíram. Essas figuras hoje em dia, não sei nem se dá para chamar de vintage também, mas são figuras muito bonitas. Para muitos ainda é a coleção definitiva de figuras da DC Comics nessa escala, então nada mais justo do que compará-los aos novos Superpowers pra gente ver aí como é que as figuras evoluíram e hoje em dia meio que retornam às origens. Bem legal. Então aí está, pessoal. Este foi o nosso review das figuras do Superman e do Batman da linha Superpowers da McFarlane Toys. Vou dizer para vocês que eu me surpreendi positivamente com essas figuras. Estão mais bem feitas, mais bem construídas do que eu imaginava que estariam. Lógico, lembrando da proposta dessa coleção. São figuras que estão aí para representar as figuras vintage, as figuras antigas. Elas estão semelhantes às figuras antigas, então não tem todo aquele detalhamento que você tem nas figuras modernas hoje em dia. E eu sei também que é uma coleção que é de nicho, é voltada para um público específico, que é o meu caso também. Eu sou uma pessoa que gosta de figuras vintage, que gosta de figuras antigas. Então, no meu caso, essas figuras me agradaram. Mas eu sei que não vai agradar todo mundo. Eu sei que, em geral, o público hoje em dia prefere figuras de escala maior, com mais articulações, com mais detalhamento, com mais pintura. Então, a gente sabe que quem for adquirir essas figuras aqui tem em mente que são figuras simplesinhas. Talvez você seja um colecionador de Superpowers, queira adicioná-las, fazer sua coleção aumentar, fazer sua coleção crescer. Ou então você, talvez, como eu, não as teve e agora quer ter, para ter um sentimento aí da antiga coleção para você poder adquirir. Porque hoje em dia, você encontrar as figuras Superpowers antigas em bom estado, você vai gastar uma grana aí, porque elas, quando estão bem cuidadas, não são baratas. Então eu acho que é uma boa proposta, eu curti. Se você também é dessa opinião, se você também gosta desse tipo de figuras aí, eu acredito que você vai se satisfazer aí. Essas figuras, lá nos Estados Unidos, foram lançadas como exclusivas Walmart, estavam sendo vendidas só lá. A primeira, a segunda e a terceira wave. A quarta, salvo engano, tá pro mercado geral lá, de tanto sucesso que fez. Os americanos gostavam demais da linha Superpowers original. Mas felizmente para nós está sendo vendida no AliExpress e foi lá que eu consegui essas figuras. Então, se você der uma garimpada lá, com certeza você consegue achar facilmente essas figuras aí. Por mais diversos vendedores lá você vai conseguir encontrar, inclusive os veículos esses que também me interessaram, que eu acho que são bem legais e é onde essa linha realmente chama bastante atenção. Tá bom? Então espero que tenham gostado desse nosso vídeo. Se esta é a primeira vez que está nos visitando, seja muito bem-vinda, seja bem-vindo. Inscreva-se para acompanhar as nossas novidades, as nossas postagens. A gente tem bastante vídeo aqui de figuras de ação. E eu pretendo aí trazer mais algumas figuras Superpowers, porque eu gostei demais dessas figurinhas aqui. Quem sabe aí consiga fazer uma pequena coleção, né? Não acho que eu vá ter todas, algumas figuras, alguns visuais não me agradam, mas eu acho que vai ser interessante ter algumas aqui para representar os personagens da DC Comics nesse formato aqui. Então, vou ficando por aqui e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Até lá!